Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade, com dicas, com informações secretas grátis para você aprender com a comprovação das ordens das operações reais. Hoje, análise de probabilidades de Cyrella no longo e médio prazo. Temos os resultados das operações no mini índice, Eurodólar no Forex e na Vale, que nós tivemos um resultado de 1,03% de lucro hoje, dia 9/8/2013. Aqui em nosso site, pessoal, para vocês receberem essas videoaulas privilegiadas todos os dias, antes de comprar nosso curso, caso você realmente vá comprar o nosso curso, você se cadastra aqui, certo? Por este link, ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Olá, pessoal, agora são 10 horas, certo? Então, no mini índice nós temos uma zona do congestion profit que foi rompida. A gente está aguardando um sinal de compra, porém esse sinal de compra foi ambíguo, tá? Que aconteceu aqui. E exatamente por isso a gente não entrou, porque foi um sinal ambíguo. A maioria do corpo do candle está abaixo da price trend line, então não é o ideal a gente operar. A gente vai estar aguardando para a gente ver uma condição técnica mais favorável de acordo com o nosso sistema. Pessoal, de acordo com o padrão dos candles agora, 10 horas e 1 minuto, de acordo com esses padrões de candles, foi acionado uma zona do congestion profit. Então, eu só vou operar depois que romper esta zona do congestion profit, e muito provavelmente pode dar stop se der algum sinal de compra ou venda do nosso trade system. 10 horas e 16 minutos, bom, a gente tinha a zona do congestion profit aqui, a consolidação, rompeu a zona de consolidação, agora não está mais perigoso operar vendido. A tendência é de baixa, indicado pela price trend line, então a gente vai operar vendido. Se o preço voltar para a price trend line, se não acionar nenhuma zona do congestion profit, a gente vai iniciar uma operação vendida. 10 horas e 24 minutos, pessoal, fizemos a entrada operacional aqui vendida no mini índice, tá? Rompeu a zona do congestion profit, tinha dito que entraria, foi entrado na operação. Estaremos no final da operação mostrando e comprovando as ordens das operações, certo? O horário agora são 10h25 agora. Então, pessoal, entrei na operação. A gente vai estar zerando o risco da operação se o break-even for aplicável e vamos maximizar os retornos seguindo tendência. Bom, pessoal, estamos com o risco praticamente zerado aqui. Está praticamente na entrada operacional nosso stop. Nós fizemos a entrada operacional um ponto abaixo da mínima aqui desse candle e colocamos o start de compra aqui, que é a limitação do prejuízo. E está um pouquinho aí a 49.200 o nosso break-even. Então, a gente praticamente zeramos o risco da operação. Vamos ficar até o final da tendência, maximizando os retornos. E se nosso método acertar, a gente vai ficar até o final exatamente no fundo da tendência de baixa, que pode estar acontecendo. Agora são 9 horas e 27 minutos. Pessoal, iniciei a operação vendida, fez um grande movimento de queda. E a tendência era continuar fazendo um movimento de queda. Porém, o padrão do preço mudou, fez um pivô de alta. E a projeção desse pivô de alta que acabou de fazer é aqui. Ou seja, nosso break-even estava aqui. Ou seja, eu tinha zerado o risco aqui e sairia no 0 a 0. E eu saí mais ou menos aqui nessa região, certo? Vou comprovar as ordens daqui a pouco. E, ó, vai exatamente feita a previsão, atingido o break-even. E eu saí antes. Evitei zerar o risco da operação, porque foi previsto por essa tática de projeção de análise técnica que o preço ele atingiria o break-even. Então, meu objetivo era maximizar retornos ficando até o final da tendência. Só que o preço ele voltou tudo e consolidou, ou seja, temos uma zona do congestion profit aplicável aqui dentro dessa onda. Muito provavelmente vai consolidar, vai andar de lado e eu não vou fazer operação enquanto o preço estiver dentro dessa zona. A gente teve um pequeno lucro aí de mais ou menos aí uns 70 pontos, muito pouco lucro, mas era pra gente ficar no 0 a 0. E de qualquer maneira o preço atingiu aqui o ponto de break-even. Então era pra gente ficar no 0 a 0 e eu saí antes porque foi previsto que seria dado o break-even, certo? Inclusive ao vivo aqui a gente comprovou a projeção do preço acontecendo. Vamos ver aqui o horário também, pessoal. O horário aqui são 10h42. Vamos comprovar as ordens das operações. Bom, tá aí, certo? Então foi feita uma venda 49.185 e uma compra 49
150, ó, pequeno lucro apenas. Um lucro de 35 pontos. E olha só o stop sendo atingido aqui. Tá? Olha só o stop sendo atingido aqui. Ou seja, foi lá para baixo. Por que eu não saí aqui? Porque não tem como prever que o mercado ele vai fazer isso aqui que ele fez. Então, a gente tem aqui, pessoal, o nosso objetivo do Trade System é ficar até o final. Ou seja, maximizar retornos na tendência de baixa. E veja aqui no backtest, por exemplo, que, por exemplo, aqui em maio, em junho, eu tive 4% de lucro. 4,11% de lucro, utilizando essa metodologia. As regras são claras. Então, nesse caso, eu tenho que ficar e seguir as regras e maximizar os retornos e sair na divergência da Profit Line. Então, eu segui o procedimento. Se eu saísse aqui, ia ter horas que eu sairia em certas operações aqui com 200 pontos, mas eu perderia operações de 800 pontos, de 1.000 pontos, fortunas, certo? E daí eu não conseguiria ganhar esse lucro de 4,11%. Então as regras do método são claras. A gente tem que ser disciplinado, simplesmente, para estar ganhando de 4, 6% ao mês ou muito mais. Agora, pessoal, o resultado das nossas operações no Forex, no Day Trade no Forex, na sexta-feira, hoje é sábado, tá? Não deu tempo de eu gravar videoaula na sexta, muito trabalho. Então o que acontece? No Forex, a partir das 10 da manhã, deu um sinal de venda que nós tomamos um stop, certo? O stop aqui foi 60 mil lotes, fizemos uma grande alavancagem, entrada 1.3354 vendido, 1.3358. Alavancagem inteligente de 60 mil lotes, uma super alavancagem para um capital de apenas 10 mil dólares. Eu estava com muito mais do que 10 mil dólares alavancado. E tomamos o stop, mas apenas perdi 0,3%. E foi arriscado e calculado em 1 segundo pelo software Speed Risk Manager, que calcula o manejo de risco, alavanca para você, arriscando a migalha de apenas 30 dólares. Ou seja, super alavancagem, mas o meu risco 30 dólares. Se eu ganhasse com 60 mini lotes, uns 40 pips, por exemplo, seria uma fortuna. Então essa é a ideia do nosso trade system. Quando perdemos, perdemos pouco. Quando ganhamos, ganhamos muito. Consolidou, foi detectado o congestion profit antes de acontecer. Foi detectada a consolidação antes de acontecer, através do congestion profit. E daí rompeu a consolidação em nossa operação, uma nova tática de rompimento de consolidação que nós operamos. Deu um sinal de entrada, um ponto abaixo da mínima, a gente entrou aqui, um ponto acima da máxima, a gente colocou o start de compra. E fizemos o manejo de risco, onde em 1 segundo foi calculado 60 mini lotes também, uma boa alavancagem. Porém, pessoal, para vocês verem que o nosso trade system não é milagroso. A Profit Line, nós entramos aqui, ganhando com a queda do mercado. O mercado fez um grande movimento de queda aqui. Só que a Profit Line, a linha amarela ali embaixo, que indica a continuação da tendência, ou indica a reversão de movimento, indicou a continuação da tendência. Só que o preço não continuou e consolidou. Mas o nosso indicador de saída operacional falhou nesse caso. Então aqui eu saí aqui, por quê? No rompimento desse topo, a projeção da onda do pivô bateria exatamente aqui na proteção de lucro anterior. Que nós tínhamos protegido o lucro aqui. Então eu saí antes com um pequeno lucro de 5 pontos apenas. Realmente ganhamos apenas 0,3% nessa operação, 0,24% nessa operação apenas. No Forex nós estamos com pouquíssimo lucro mesmo, certo? O começo do mês, eu comecei a operar a partir do dia 7, porque eu estava sem internet, porque minha empresa mudou. Então o nosso resultado no Forex foi esse. Bom, na Vale então foi um dos melhores dias do mês e no começo do mês, tá? Operação simples e espetacular. Né, realmente é o nosso trade system, né? Para vocês verem aqui que mesmo não sendo ao vivo, tá? O nosso trade system é o que? Bateu nas médias móveis, a gente vai comprar. No início do pregão não deu indicação do congestion profit, exatamente no início do pregão, na média 8,9, deu um sinal de compra. O sinal de compra, primeiro a indicação de tendência do mercado, indicado pela média 377, que é esta cinza. No gráfico deu 1 minuto, então indicou que a pressão é de compra, ou seja, pode fazer grandes movimentos de alta. E o ponto de entrada operacional de suporte ideal para a compra é onde? Na média móvel, em qualquer uma das médias móveis. Na média móvel deu um sinal de compra. Fez um martelo aqui, certo?
um centavo acima da máxima foi entrado, um centavo abaixo da mínima colocamos o stop loss. Foi feito manejo de risco, onde para um capital de 100 mil reais foi entrado com 111 mil reais. Para um capital de 100 mil reais foi entrado com 111 mil reais. Um pouquinho de alavancagem foi calculada em 1 segundo, ou seja, 10, 11 mil alavancado, a mais do que o meu capital total, eu estaria perdendo mesmo assim 0,3% e foi calculado precisamente em 1 segundo pelo software Speed Risk Manager, que é o único software de manejo de risco veloz do mundo, especial para day traders. E o nosso alvo é 1%, e aconteceu que deu 1% de variação aqui, e a gente saiu com 1% de variação. Saímos aí, compra 30,12, 30,42, a gente saiu com 1,3% de lucro. 1% de lucro a gente ganhou praticamente, porque a gente alavancou pouco. Mas já é uma lucratividade que nos permite ter líquido 1,60% já no mês, no início do mês. Então já estamos começando o mês bem, certo? No day trade. Pessoal, a Cyrela, tá? A Cyrela, o que acontece? A gente tem aqui o gráfico semanal dela. Ela fez uma tendência de baixa, depois ameaçou fazer uma tendência de alta, ameaçou novamente aqui abaixo da Price Trend Line fazer tendência de baixa e agora ela lateralizou. Ou seja, ela está lateralizada há muito tempo, certo? O Congestion Profit foi detectado aqui, ó, em 8/10/2012, já foi detectado no gráfico semanal que o preço poderia lateralizar nela, então ficou perigoso desde 2012, no final de 2012, iniciar operações tanto comprada quanto vendida na Cyrela. A nossa tecnologia Congestion Profit detectou isso. Então no semanal, no gráfico diário, a gente vê aí, ó, que a gente sabe que, pelo nosso indicador científico, a gente sabe que, ó, acima da Price Trend Line, que é a linha azul, a tendência de alta, o preço faz grandes movimentos de alta. Abaixo da Price Trend Line, a tendência de baixa, a gente opera vendida e ganha com grandes movimentos de queda. Só que aqui está lateralizado, então não adianta a gente olhar se o preço está abaixo ou acima, porque vai fazer pequenos movimentos de alta ou baixa, os lucros serão pequenos, vai dar muitos prejuízos, vai dar muitos sinais falsos. Então, a Cyrela, a gente não pode nem pensar em operar a Cyrela. Ela está lateralizada, a gente só pode começar a pensar em operar ela quando romper, fazer um rompimento de consolidação. E o que tudo indica pelo desenho da consolidação é que o preço ele pode romper para baixo. Se romper para baixo, uma operação de rompimento de consolidação, uma tática secreta também que foi desenvolvida e descoberta, e a gente já está usando no mini índice. Na quinta-feira a gente ganhou uma operação, um lucro com uma operação usando essa técnica de rompimento de consolidação, e a gente pode estar fazendo o mesmo nessa operação aqui na Cyrela. Bom, pessoal, temos uma operação demonstrativa na Libra Britânica, gráfico de 4 horas, metodologia Reversion Prophecy, metodologia científica e comprovada, e é uma demonstração. Bom, abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul, indica a tendência de baixa, indica que a pressão do mercado é de queda, então o mercado tende a fazer grandes movimentos de queda. Próximo da Price Trend Line e abaixo dela, neste caso, a gente vai operar vendido. Ou seja, vamos ganhar com a queda do mercado. Então, no nosso curso, você aprende como ganhar com a queda do mercado. Se o mercado sobe, você ganha. Se ele cai, também você ganha. Um ponto abaixo da mínima desse candle aqui, que é um candle de indefinição, a gente entrou vendido. E um ponto acima da máxima desse candle, a gente colocou nosso start de compra para limitar o prejuízo. O que acontece? Nós temos aqui, pessoal, 35 pontos de risco para um capital de 100 mil reais. Em questão de 2 segundos, o software Speed Risk Manager calculou para a gente entrar com 277 200 lotes standards e 77 mini lotes. Isso aqui não é 100 mil reais, pessoal, é uma alavancagem absurda, uma grande alavancagem, tá? Um capital de 100 mil dólares está alavancado para muitos mais dólares acima, que como vocês podem ver no valor em euro, tá? Mas se for considerar em dólar é diferente, mas é absurdamente maior. Então, pessoal, isso é uma alavancagem significativa. Estamos bem alavancados, sim, mas o risco continua o mesmo. Isso é chamado de alavancagem inteligente e o software Speed Risk Manager calcula isso para a gente. E o que acontece? Tivemos esse risco. O trader seguiu a tendência pelo Trade System e o Trade System indica pela Profit Line, que é a linha amarela aqui embaixo, quando o mercado ele vai parar de cair, certo? Ou vai consolidar. E nesse fundo, nesse pivô aqui,
a gente tem uma divergência na Profit Line lá embaixo, que é uma técnica de divergência onde você analisa divergência entre o preço e a Profit Line. E exatamente na wall line inferior, que é a linha branca ali embaixo, que indica uma zona de reversão de movimento. Quando acontece a divergência entre Profit Line e preço, é para a gente sair. E a gente saiu aqui nesse ponto, entrada 60, 1.6083, e ó, recompra 1.5703 na Libra britânica. Veja que nós, para um capital de 10 mil dólares, arriscando 1.000 dólares apenas, nós ganhamos 10.500 dólares, tá, nessa operação. Ou seja, realmente um lucro muito significativo. E o mercado ele até fez mais movimentos, só que nossa estratégia mandou a gente sair antes. De qualquer maneira, pessoal, a nossa estratégia ganha muito dinheiro e arrisca muito pouco. E quando você alavanca os lucros, você mantém o mesmo risco. Isso é o interessante da nossa estratégia. Então, isso é uma demonstração do que você pode estar ganhando no Forex. Aula de psicologia do trader, comportamento, crenças e atitudes dos traders fracassados. Os traders fracassados, investidores fracassados, comprovadamente, isso está em vários livros de psicologia do trader, inclusive do Mark Douglas, eles acreditam que sabem o que trará o futuro. E eles têm a certeza de que o mercado inevitavelmente irá provar que eles estão certos. Então, são achismos, ou seja, eles acreditam que sabem o que vai acontecer no mercado. Então, eles vão tomar uma decisão. Eu acho que vai subir e que vai bombar. Então, ele pega todo o dinheiro dele e investe naquilo ali. Mas não existe nenhum fundamento estatístico, não existe nenhum manejo de risco, ou seja, eu quero ganhar isso que eu acredito que vai dar, mas eu vou perder só um pouquinho. Não, ele arrisca tudo e ele corre o risco de perder tudo. E o principal, fundamentado em achismos, não tem fundamentos estatísticos, não tem fundamentos lógicos, é simplesmente algo emocional, um achismo, um sentimento que ele tem. Tem que evitar isso. O cara que opera no mercado financeiro, assim, se ele acertar, é porque é sorte. E muitos traders no começo, eles têm a sorte de, com esse achismo deles, com esse pressentimento deles, acertar e eles acham que sabem, acham que são gênios. E ganham até fortunas no começo. Só que essa sorte acontece de vez em quando. O mercado libera essa sorte para você. Só que a maioria do tempo vai dar errado isso. Então, o cara que no começo ganhou uma fortuna, ele vai perder tudo depois. Porque ele está operando do jeito errado. Então, cuida se você realmente tem esse comportamento. Comprovadamente, quem faz isso no mercado se dá mal no longo prazo e até no curto prazo. Se você ainda não decidiu realmente como comprar nossos cursos, você pode, antes de comprar, clicar em curso Trader Completo Bolsa de Valores e Forex, ler mais sobre o assunto, certo? Depois de ler, você vem aqui em conteúdo do curso, veja todo o conteúdo do curso, certo? Para você saber realmente todo o conteúdo exclusivo que você vai ter. Veja as operações comprovadas que temos aqui na nossa página, com ordens reais. Somos os únicos no mercado que temos um método comprovado e que operamos realmente e testamos na prática e provamos isso para o Brasil inteiro. E depois você pode efetuar sua compra aqui na própria página ou em comprar nossos cursos.